Good morning, good afternoon or good evening, my students. Eu sou o professor Fábio e estamos com mais uma aula de inglês, for sure. E bom, meus caros alunos, minhas caras alunas, hoje vamos de aula de revisão. E lógico que a gente pode pensar, poxa, Fábio, mas é só eu ver o vídeo de novo sobre tempos perfeitos. Talvez. Mas eu vou abordar um pouquinho diferente hoje e vamos lidar com uma coisa um pouquinho mais ampla, que são os perfect tenses, ou os que a gente chama em inglês de como que a gente utiliza algumas coisas envolvendo o verbo to have mais o particípio. Então, em inglês, a gente tem um conceito quando a gente vai falar de tempos perfeitos ou de perfect tenses, que é o seguinte. Em inglês, usou o verbo to have, seja no presente, seja no passado, aí não faz diferença nesse caso. Mas o particípio, você tem um tempo perfeito. Normalmente a gente em inglês, aqui no Brasil principalmente, a gente aprende present perfect, past perfect e em alguns casos o perfect modal. Mas vocês aprendem normalmente o would mais have mais o past participle. Mas virtualmente vocês podem misturar com um monte de coisa. Em inglês isso é possível e é muito mais comum do que vocês imaginam. Então hoje eu vou fazer uma revisão, sobretudo porque existem algumas construções em inglês que a gente precisa conhecer isso, e eu sei que muita gente tem dificuldades. Então, bora dar uma estudada? Vamos começar então a nossa revisão de tempos perfeitos. Uma aula então, assim, se você tiver muita dúvida de estrutura, eu não vou entrar nos meandros, nas explicações teóricas sobre cada uma dessas estruturas, eu vou revisar bem rapidinho sobre isso. Embora isso aqui vai ser um vídeo bem longo, porque vão ter algumas explicações sobre os perfect tenses. Se você precisa de present perfect, recomendo que você assista a aula de present perfect até o final e volte aqui se precisar rever alguma coisa. Esse vídeo ele é feito pensando se você já conhece um pouco sobre isso e por acaso esqueceu ou precisa reforçar algumas coisas. Então vamos lá. O que a gente vai ver aqui? Alguns dos perfect tenses no inglês. Então aqui é um resumão do que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai ver o present perfect, past perfect e o modal perfect, ou perfect modal. Os nomes aí não se preocupem, os nomes podem mudar. No caso específico de would have done. Por que é importante vocês saberem disso? Principalmente por conta desse sujeitinho aqui chamado third conditional e dos mixed conditionals, que quando você mistura o segundo com o terceiro conditional. E eu não falei para vocês sobre isso, sobre esse tipo de coisa dos conditionals, mas eu sempre acho que é importante a gente voltar, a gente ressaltar isso. Em inglês, embora a gente aprenda primeiro, segundo, terceiro condicionais, na prática vocês vão ter muito mais condicionais do que isso. Inclusive, condicionais que não são previstos nesses três, mas se vocês dominar os três mais importantes, o resto é tranquilo. E como que a gente utiliza esses perfect tenses? Então a gente começa com isso daqui. If you hadn't eaten too much, you wouldn't have got a stomachache. Então veja, nós estamos trabalhando aqui com um terceiro condicional, third conditional, que diz assim: se você não tivesse comido tanto, você não teria tido uma dor de barriga. O que na verdade eu estou falando na real? Você comeu muito e você teve uma dor de barriga. Então note que aqui é sempre o contrário do que eu estou dizendo no comedente passado. Então se você não tivesse comido muito, ou comido tanto, o que na verdade aconteceu, você comeu muito. Você não teria tido uma dor de barriga. O que aconteceu na verdade, você teve uma dor de barriga. Aqui vocês vão perceber que é o que nós chamamos de past perfect. Em inglês, o past perfect representa uma ação que acontece antes das outras. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. E o que a gente chama de would conditional,
ele representa justamente uma condição, ou no caso um futuro hipotético, e no caso não teria acontecido. Aí eu vou explicar isso quando for falar um pouquinho sobre esse conditional. Então primeiro vamos falar do present perfect. Por que, Fábio, você vai falar do present perfect sendo que eu não preciso disso? A gente não fala estruturalmente de past perfect sem falar de present perfect, que é o have ou has mais o participo passado. E aí, o que é o present perfect? Que é o verbal tense mais complicado para a gente. Quer dizer, na verdade não é mais complicado. Sendo assim, bem sincero com vocês, em inglês, qualquer coisa que seja composta, excetuando os tempos contínuos, já dá um baita de um trabalhão. O Future Perfect, por exemplo, é super complicado. O Future Continuous, que deu origem ao nosso gerúndio. O futuro condicional. São coisas bem difíceis. Que no caso seria o nosso primeiro condicional, né? Que é o nosso ser em português. Então, o que é o Present Perfect aqui? Present Perfect, ele representa uma ação hoje. Quer dizer, uma ação hoje com uma ligação no passado. Então, o que isso quer dizer? É uma ação que você fez lá no passado, mas ela está conectada com o tempo presente. Então, por exemplo, she has lost the party because he needed to study. Ela perdeu a festa porque precisava estudar. O que na verdade aconteceu aqui? O fato dela ter perdido a festa implica que ela não foi. Hoje ela continua, não foi, perdeu, não tem como ela voltar. Isso é condicionado pelo fato de que ela estudou. Então, o present perfect é essa ação de tempo presente. Quer dizer, não é uma ação de tempo presente, é uma estrutura de tempo presente que se conecta com o passado e o presente juntos. A gente entende em inglês que é eu juntar o passado, uma ação no presente. Então, na verdade, a ação não é que ela acontece no presente. Que eu até devia ter escrito um pouco diferente isso. A ação não acontece no presente. É uma ação que na estrutura ela é no presente, porém ela acontece no passado e ela se conecta com o presente. Ou é uma ação que ela é muito recente, uma ação passada, ou não importa quando ela aconteceu. Por quê? Quando a gente fala de past simple, que também é uma outra lição que está disponível para vocês, o past simple ele diz assim: isso aconteceu, acabou aqui. Isso aconteceu e acabou aqui. Que nem aqui. She needed to study. Ela precisou estudar. Ela precisou estudar e ela estudou lá atrás. Acabou. O fato dela ter perdido a festa é uma ação que impacta com ela hoje, porque ela continua, ela não foi, e a festa já acabou e tudo mais. Eu poderia ter simplesmente colocado she lose the party? Poderia. Inclusive, no inglês americano, é muito mais comum eles utilizarem tudo no past simple. Mas o present perfect, ele traz para o seu interlocutor uma ideia de conectividade com o que acontece agora, ou se por algum acaso, vamos imaginar que a festa foi ontem. Se eu não coloco um yesterday, se eu não coloco um last night, aí eu utilizo o present perfect para me dar uma ideia maior de proximidade do que eu estou falando. Então, no inglês americano, eles vão preferir o past simple, pelo menos informalmente. Se eu quero dar um pouco mais de requinte, um pouco mais de cuidado com a minha linguagem, eu vou usar o present perfect. E aqui a estrutura, só para a gente revisar um pouco da estrutura básica. Na afirmativa, o have ou has, depende de quem for o sujeito, mais o participo passado. I have worked here since I graduated school. No caso aqui, eu poderia ser I've worked. No problem. Poderia utilizar simplesmente o apóstrofo e o V. I've worked here since I graduated school. He has finished
his homework. Então, ou aqui no caso, he's finished his homework com F apóstrofo, não tem problema nenhum. Na negativa, he have ou has, mas not, mais o particípio passado. I have not eaten my sandwich yet. Eu não comi meu sanduíche ainda. Ou I haven't eaten my sandwich yet. Ou I've not eaten. É possível também. My sandwich yet. She has not won the first prize. Ou hasn't. She hasn't won the first prize. Ela não ganhou o primeiro prêmio. Na forma interrogativa, uma regra geral, que eu também já expliquei em outros vídeos, se o verbo ele é auxiliar, em inglês nós temos dois grandes verbos auxiliares, que é o verbo to be e o verbo to do. O verbo to have ele é auxiliar na seguinte situação, quando eu estou utilizando nos perfect tenses. Então, nessa situação aqui, quando eu tenho o present simple, past simple, eu sempre vou colocar ele antes do sujeito para fazer perguntas. Have ou has, mais o sujeito, mais o particípio. Have you worked here? Has he finished his homework? E aí, uma coisa que muitas vezes não aparece é a que nós chamamos de pergunta interrogativa, que é a mesma coisa, só que eu deixo o not antes do meu verbo no particípio. Então, have ou has, depende de quem for o meu sujeito, mais o sujeito, mais o not, mais o past participle. Have you ever not eaten your sandwich? Quer dizer, você ainda não comeu o seu sanduíche? Existe uma caso alguém tenha dúvida. Have you worked here? Você já trabalhou aqui? Has he finished his homework? Ele terminou o dever de casa dele? E aqui, have you ever not eaten your sandwich? Quer dizer, você não comeu seu sanduíche? Has she not won the first prize? Ela não ganhou o primeiro prêmio? Normalmente, para que se utiliza perguntas negativas no inglês? É estranho falar negative question, né? Perguntas negativas normalmente é para confirmação. Quando você trabalha com uma coisa chamada tag question, quando tipo assim, você utiliza uma pergunta numa afirmativa, uma negativa, uma segunda parte na negativa, é normalmente para você fazer confirmação. Sem usar tag question, eu utilizo isso. Has she not won the first prize? Não ganhou o primeiro prêmio? Quer dizer, você mostra surpresa. Normalmente na negative question é para você mostrar surpresa ou você querer uma confirmação de algo que você já tinha dado como certo. Past perfect é um pouco mais fácil. Had mais past participle. No caso do past perfect, eu vou utilizar em duas situações. Quando eu tenho ações no passado e eu preciso dar uma ordem para elas. No caso do past perfect é sempre o que acontece primeiro. Então, você não vai ver past perfect sozinho. Sempre que você tiver past perfect, você vai ter ações que elas ocorrem no passado e elas têm que ter uma ação no past simple para poder acompanhar. Ou, quando não tiver isso, eu vou ter um período específico de tempo que vai me indicar assim: isto aconteceu ou não aconteceu antes disso. Então, antes de um período de tempo, isso acontecia. Ou isso não acontecia até aqui. Então, até um determinado período de tempo, a minha ação podia acontecer ou não acontecer. Só dessas duas situações que vocês vão encontrar past perfect. Em inglês, o nosso past perfect equivale ao nosso pretérito mais que perfeito. Só que a gente muitas vezes não lê desse jeito porque em português a gente utiliza muito o pretérito mais que perfeito composto, que não é muito diferente do inglês nesse sentido. Então, quando diz assim, Annie had trained a lot before won the first place. Então, Annie treinou ou treinara
nós pensamos no past, no presente mais perfeito, Annie had trained a lot. Então, before won the first place. Então, Annie tinha treinado, como a gente faria no português, muito antes de ganhar o primeiro lugar. Então, notem que o que aconteceu primeiro? Ela treinou muito. Professor, mas eu tenho um marcador discursivo, before, que me indica isso. Beleza. Mas mesmo assim, o past perfect, ele me indica ação, porque eu poderia dizer assim, before won the first place, vírgula, Annie had trained a lot. Ou poderia também dizer, Annie had trained a lot and won the first place. Poderia colocar um and. Annie won the first place because had trained a lot. Aí as combinações são inúmeras que eu posso fazer com isso. Mas eu coloquei no past perfect, eu sei que essa ação aconteceu primeiro. E aí, vamos usar a estrutura também do past perfect. Então, na afirmativa, é sempre o had mais o participio passado. I had graduated school, you started here. Aqui não era para ter acontecido isso. Aqui enfim, eu tinha trocado essa sentença aqui, acabei não revisando. Aliás, ele apagou aqui antes de eu revisar. Então, eu tinha me graduado na escola antes de você começar aqui. É isso que essa sentença está dizendo. Então, eu tinha me graduado aqui na escola antes de você começar. Então, é isso que eu estou dizendo aqui nessa sentença. No caso, em inglês, eu poderia até colocar, e vou até acrescentar aqui para ficar um pouco menos ruim, na verdade, não deveria ter ficado assim, o before. Até colocar aqui um before. Before since não. I have worked here before. Não, tá certo, No caso, o que acontece aqui é que vamos lá. Quando a gente tá falando aqui da estrutura, curiosamente a estrutura de vocês aqui tá parecendo um pouco diferente para mim. Before started here. Aqui tá. Agora vai estar correto. Before started here. Então, before you started here. Agora está correto. I had graduated school before you started here. Agora está correto, agora acertei. Na verdade, só para deixar um pouco mais claro, poderia ser you started here before I had graduated school. Então, eu me graduei na escola antes de você começar aqui. Então, eu já tinha me graduado antes de você começar a estudar aqui. He finished his homework later because the teacher had given many lessons. Então, provavelmente o meu áudio vai estar vazando aqui com problemas técnicos, enfim. He finished his homework later because the teacher had given many lessons. Então vamos lá. Ele terminou o seu dever de casa mais tarde porque o professor tinha dado muitas lições. O que aconteceu aqui primeiro? O professor deu muitas lições antes dele terminar tarde. Então aqui eu tenho uma sequência de ações. Negativo. Had not, mais o past participle. I had not eaten my sandwich yet because I was not hungry. Então olha só, vamos aqui à sequência de ações. Eu não estar faminto, ele vem depois da ideia de eu não ter comido meu sanduíche. Eu não comi meu sanduíche porque eu não estava faminto naquele momento. Então por isso que eu não tinha comido ainda meu sanduíche. Veja que o fato de não estar faminto é posterior ao fato de não ter comido meu sanduíche. Então, eu tinha o sanduíche pronto e não estava comido porque até aquele momento a fome não tinha vindo.
She had not won the first prize until 2015. Note que aqui nós não temos o past simple, mas nós temos o termo until. Normalmente, para identificar quando você utiliza o past simple, o past perfect, é quando você tem until. Until me indica o seguinte: ela não tinha vencido o primeiro prêmio, tinha conseguido o primeiro prêmio até 2015. Quer dizer, até esse momento não tinha acontecido isso. Então você tem que imaginar que, seguindo na linha do tempo, até um determinado ponto, a ação aconteceu ou não aconteceu. Past perfect, sempre. Interrogativo. Had mais subject mais past participle. Had you worked here before me? Você já trabalhou aqui antes de mim? E na interrogativo negativo, mesma coisa. Had mais sujeito mais not mais past participle. Had you not won the first prize before 2010? Ela não tinha ganho ou ganhado. A gente, em português, embora tenha regra para isso, a gente, no português popular, já não diferencia muito isso. Do primeiro prêmio antes de 2010. E agora o modal perfect. Would have mais o participio passado. Esse daqui, a gente tem que contextualizar algumas coisas antes de prosseguir. E agora eu gostaria que vocês prestassem atenção numa coisa. Gente, no caso desses modais que levam o present perfect, ou no caso não é present perfect, é a estrutura do tempo perfeito, have mais o particípio, você tem que imaginar que você mantém a ideia do modal. Ela não muda muito. Por exemplo, would, por exemplo, I would like to drink a coffee. Eu gostaria de tomar um café. Me indica uma possibilidade, me indica uma coisa que eu gostaria que acontecesse. Normalmente em inglês a gente utiliza para fazer um pedido, um request, porque é uma hipótese, um pouco mais educada. É more politeness, quando a gente diz em inglês. Porém, no caso do would, a gente tem uma pequena alteração aqui. Por quê? O would, ele já é um modal verb meio esquisitinho por natureza. Porque muito dificilmente ele vai ser usado sozinho. Would, ele muitas vezes equivale ao nosso pretérito, futuro do pretérito. Nós utilizamos o futuro do pretérito em inglês muitas vezes, no português, com a ideia de condição irreal, condição hipotética que não vai rolar. Se eu dissesse assim em português, eu teria chegado mais cedo em casa. Na verdade, o que você está dizendo? Eu não cheguei mais cedo em casa. Eu teria estudado mais se eu pudesse. Eu não pude, eu não estudei. Então, no inglês, isso é parecido. Só que para isso, eu vou utilizar o would have. E o would have vai ter uma conotação ligeiramente diferente. Por quê? Quando vocês aprendem o segundo condicional utiliza só o would mais o verbo normal. E a gente constitui aí uma ação que ela é possível, mas não é possível agora. No caso do terceiro condicional, ela não é possível de acontecer, mas eu especulo sobre ela. Por quê? É agora que vem uma coisa muito legal que a gente no português também tem, só que a gente não aprende desse jeito. Quando eu utilizo o have, o would mais o past participle, é quando eu quero assumir algo que eu me arrependo de não ter feito ou de ter feito. E é por isso que eu vou usar muitas vezes, ou muitas vezes vocês vão ver isso aqui no third conditional. Então, quando a gente fala do third conditional, a gente está falando principalmente de coisas que eu gostaria de ter feito, ou coisas que eu me arrependo. O third conditional vai juntar vamos dizer assim, uma condição passada, no caso, algo que eu teria feito se eu tivesse tido a oportunidade. No caso do perfect would,
Aqui no exemplo, I would have studied more before tests. Quer dizer, eu devia ter estudado mais antes dos testes, antes das provas. O que na verdade eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu não estudei. Eu estou dizendo que na prática não rolou isso, não aconteceu. E aí nós temos aqui a estrutura. Would have, mais participo passado, na afirmativa. Would not have, mais participo passado negativa. Would, sujeito, mais have, mais past participle, na interrogativa. Would, mais sujeito, mais not, mais have, mais past participle, na interrogativa negativa. Só que aí, vamos tomar cuidado com aqui um erro também muito frequente. Quando você está colocando esses tempos dos modais perfeitos, no caso, vou pegar do would, mas serve para qualquer outro. Vamos lembrar que have é um verbo auxiliar. Would é um modal e ele é auxiliar nesse caso aqui também. O not vai sempre junto com o auxiliar. E no caso, o have não é auxiliar aqui. Embora ele tenha função auxiliar nos tempos perfeitos, é que ele não funciona como auxiliar. O auxiliar é um modal. Como algo para vocês terem um referencial, ficar um pouco mais fácil, pensem sempre no seguinte. Você utiliza o not no primeiro verbo que aparecer. Se for um tempo composto. Então, por exemplo, eu tenho um modal, eu tenho um have, uso o not na frente do modal. Fica muito mais fácil de vocês lembrarem. Nunca coloquem na frente do have. Eu posso ter, por exemplo, can be going, que seria o tempo contínuo, é sempre depois do can. Então, sempre que vocês verem um tempo composto, juntando um modal e um verbal tense, por exemplo, sempre coloque depois do modal. Sempre coloque no primeiro verbo que vocês verem, não depois do outro auxiliar. Então vamos a alguns exemplos aqui. We would have called this flight, so now we will wait more 2 hours for the next one. Nós teríamos pego este voo, mas nós não pegamos. Então agora nós esperaremos mais 2 horas pelo próximo. Então quer dizer que eu não peguei. You wouldn't spend so much money without asking me in advance. Você não devia ter gasto tanto dinheiro sem me perguntar antes. O que na verdade aconteceu? Você gastou muito dinheiro. Would you have understood the explanation of the next class? Você entendeu? Você tinha entendido a explicação da última aula? Então, a pergunta é, você tinha entendido? O que eu gostaria que você dissesse é o seguinte, você tinha entendido, você tem certeza que você tinha entendido mesmo aquilo ali? Você não se arrepende de ter perguntado nada? E would he have not eaten the last slice of pizza in the fridge? Ele não teria comido o último pedaço de pizza na geladeira? Então, são alguns exemplos de uso disso daqui. Agora, por que isso aqui é importante? Gente, isso é para vocês tomarem nota, porque é extremamente importante. Depois a gente vai analisar um texto. Primeira coisa, present perfect. Quando eu tenho ações que são recentes no passado, eu vou usar muito mais o present perfect. Poderia usar o past simple? Poderia. Até que a noção de recente baseada no quê? Por exemplo, 10 anos parece que é muito tempo, mas se eu for calcular período histórico não é nada. Quando eu uso o terceiro condicional, que aí lida com futuros impossíveis, eu preciso utilizar sempre uma condição no past perfect, no caso meu if clause, que indica alguma coisa que precisa acontecer, e o resultado com would have. Então eu preciso disso para eu ter esse tipo de situação. Então, se eu tenho um past perfect, eu vou na condição do if clause sempre com past perfect,
o result clause sempre com would have done. Então, por isso aqui é importante. E aí, para a gente finalizar, vamos fazer uma leitura de texto e eu vou comentar algumas passagens que utilizam condicional. Então, primeiro vamos ouvi-lo. On the night of Sunday, April 14th, 1912, the temperature was near freezing and the ocean was completely calm. Surviving Second Officer Charles Lytler later wrote, "The sea was like glass. The ship's course had been changed by the captain, but other than this, he saw no reason to slow down." The owner of the ship, Bruce May, was also on board and had instructed the captain to speed up in order to break the record for a transatlantic voyage. The captain agreed, but perhaps if he had known of the messages the ship had received in the radio room, he would have acted differently. According to a ship ahead called the Mesaba, lots of large icebergs were in the area. These Muito bem. messages did not reach him. Não tinha acabado aqui. Muito bem, gente. Então nós temos aqui a leitura, vocês poderão acompanhar. Vamos fazer a análise daqui. Se tiver alguma dúvida, a gente vai lendo aos pouquinhos aqui. Então começamos com a marcação de tempo. Sempre que eu tenho a marcação temporal, no caso aqui, on the night of Sunday, 14 April 1912, the temperature was near freezing and the ocean was completely calm. Ou seja, eu tenho past simple. Later wrote, the sea was like glass. Past simple de novo. Agora, prestem atenção aqui. The ship's course had been changed by the captain, but other than this, he saw no reason to slow down. Então, o curso do navio foi mudado pelo capitão, mas outros como este, assim como outros, ele não viu nenhuma razão para desacelerar. Então, olha só. O que aconteceu primeiro? Ele mudou de direção. Depois ele pensar não ter nenhuma razão para ele mudar o rumo do caminho que ele estava seguindo. Então, note que aqui eu tenho duas ações. A primeira que aconteceu é o Father ter mudado de direção. Depois, cogitar se ele, por algum acaso, iria ou não acelerar ou desacelerar o navio. The owner of the ship, Bruce May, was also on board and had instructed the captain to speed up in order to break the record for transatlantic voyage. Então, o capitão estava a bordo e tinha instruído o capitão a acelerar. Então, o que aconteceu primeiro? Ele estava instruído. Estar a bordo, a gente não considera aqui porque estar é verbo administrative verb. Então, speed up quer dizer acelerar. O que aconteceu primeiro? Ele tem instruído ou acelerar? Ele instruiu o capitão e a instrução aconteceu antes de ele acelerar o navio. E acelerar o navio para quebrar a margem, o recorde do viagem transatlântico. The captain agreed, quer dizer, o capitão concordou, but perhaps if he, e aqui nós temos um conditional, he had known of the message of the ship. Então, se ele tivesse sabido das mensagens do navio, que o navio had received in the radio room, isso aqui faz parte tudo do mesmo condicional, se ele tivesse conhecimento das mensagens que o navio tinha recebido na sala de rádio, he would have acted differently. Ele teria feito algo diferente. Então, o que na verdade aconteceu? Ele não soube das mensagens que o navio tinha recebido e ele não agiu diferente. E, according to the ship ahead, called the Mesaba, lots of large icebergs were in the area. These messages did not reach him. Então, eu tenho aqui a sequência de ações empregadas para explicar o meu texto. E isso é interessante, principalmente quando você vai fazer leitura, localizar informação, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, fazer sequencing, quando você precisa colocar as ações em ordem e tudo mais. Então, gente, basicamente é isso.
o conteúdo da aula de hoje, está um pouco extensa. Então, só para a gente resumir, Present Perfect, conexão de uma ação entre o presente e o passado. Past Perfect, sequência de ações. No caso do Past Perfect, é a primeira que acontece no passado. Would Perfect é para eu indicar coisas que eu me arrependo de ter feito ou que não puderam ser feitas, ou utilizando-se no terceiro condicional para indicações que não são possíveis de acontecer, mas eu gostaria que acontecesse. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos na nossa próxima aula.